pela ceia, vamos tentar ministrar a palavra objetiva. Livro em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5 em diante. Versículo 5 em diante. Já que nós estamos estudando Romanos, vamos ler Romanos. Diz assim, capítulo 8, versículo 5, diz assim, vamos. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo poder, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Senhor, que eu diminua e tu cresça. Só venha falar ao coração do teu povo para essa noite. Então, o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Por isso, sentar. Irmãos, eu estava pensando em algo para poder trazer para vocês essa noite. Eu falo aqui para a igreja, irmão, eu nunca prego aquilo que eu quero pregar, né? Eu tenho por hábito escrever muitas vezes as pregações num caderno. E eu já tenho 2 cadernos cheios de pregação. 99% eu não preguei. Mas eu sempre oro a Deus para ver o que Deus quer que eu ia falar. Sabe, muitas das vezes eu tenho uma estante, eu tenho 60 e poucas Bíblias na minha casa de estudo. Eu paro perante aquela estante, eu olho assim, eu falo, Deus, me direciona. Aí eu chamo de relâmpago, me dá aquele relâmpago assim em cima daquele brilho assim, aquele relâmpago, aquela ali que é um mistério. E eu abro e Deus dá a pregação naquela Bíblia ali. Às vezes até alguma coisa que a minha Bíblia, ela é muito escrita. Ela tem muita coisa escrita na minha Bíblia. E às vezes até aquelas minhas escritas ali surge a palavra e tal, né? E eu estava pensando em Deus que foi a falar. E Deus me direcionou essa passagem de Romanos. Sabe, irmão, porque aqui Paulo, como nós vimos aqui, ele escreveu várias cartas, falou de muitas coisas, e aqui ele fala de algo muito importante para nós, servos de Deus. Paulo aqui, ele não está falando para o ímpio que está lá fora. Paulo aqui não está falando para o endemoniado. Paulo aqui não está falando para aquele que não aceitou a Jesus como Salvador. O que Paulo está falando aqui, meu irmão, minha irmã, é para aqueles que são crentes. Paulo não está falando para o povo que não conhece Deus, não. Paulo está falando para um povo que não tinha conhecimento de Deus. Paulo está falando com um povo que conhecia Deus. E ele fala, olha, se afasta da carne, se afasta das coisas carnais,
Se afastem das coisas carnais. Cuidado com a vida que vocês estão levando. Sabe, irmão? Porque no passado, na época de Noé, Deus intentou, Deus pensou em destruir um povo. Deus pensou em acabar com o povo. Por causa de quem, irmão? Porque o povo de Deus estava perdendo para as coisas da carne. O que aconteceu? Os filhos de Deus estavam se misturando com o pessoal do mundo. Que a Bíblia fala lá, né, em Gênesis, que o povo, as filhas da terra eram muito bonitas. Era bonito, irmão. As filhas da terra enchiam os olhos. Aí os filhos de Deus, encheram os olhos, ficaram de olho grande e foram se envolver com as filhas do mundo. E nós vimos no que isso deu. Isso deu na ira de Deus. Deus cirou de tal maneira. Deus, ele cirou de tal maneira que ele falou assim: eu vou acabar com o povo, eu criei, me dói muito, não vou acabar. Mas aí ele olhou para Noé estava lá com a sua vida firme no Deus, e ele acabou não acabando com a espécie humana. Ele deixou Noé e sua família para poder dar continuidade. Então, o pendor da carne é algo terrível. Nós vemos o que acontece quando nós damos lugar para a carne. Como nós deixamos a ira muitas das vezes tomar conta de nós, como nós deixamos a raiva tomar conta de nós, como nós deixamos a nossa vontade tomar conta de nós, como nós deixamos o nosso desejo tomar conta de nós, como nós damos lugar à carne, irmão. Coisas terríveis acontecem. E nós estamos falando de aqui, irmão. Nós estamos falando de aqui da escola dominical. Nós estamos para pensar aqui, nós estamos falando da escola dominical aqui. Falar um pouquinho sobre Davi aqui. Um homem segundo o coração de Deus. Toda vez que Davi foi para a carne, ele se arrebentou. Toda vez que Davi foi para a carne, ele se arrebentou. Deixou as coisas de Deus, ficou em casa, foi para o terraço. Quando chegou no terraço, viu uma mulher que não era dele. Ele não tinha... Olhou para onde não tinha que olhar, viu aquilo que não tinha que ver, cobiçou. Esse homem que é o homem segundo o coração de Deus, ele armou de tudo para poder o marido da mulher pensar que o filho não era dele. Ele fez, chamou o homem, falou: vai lá, meu filho, você está cansado, deita para a mulher. O homem não foi. Aí ele chamou para dentro do seu palácio, embebedou o homem não foi. Por final ele falou: vou ter que matar ele. Ó, bota ele lá na frente de batalha, mas deixa ele sozinho. Bota ele lá, corre e deixa matar ele. Isso nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Você imagina, né? Você imagina a família de Luiz. Como é que devia estar lá, do homem a quem matou, com raiva de Davi. Com raiva de Davi. Muitas vezes, irmão, nós temos que ter cuidado de crucificar uma pessoa por um ato errado. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Nós temos que tomar cuidado de crucificar pessoas por um ato errado. Muitas das vezes pessoas nos ferem, muitas das vezes pessoas nos entristecem, mas não vai ser por causa disso que ela virou demônio, não. Não vai ser por causa disso que essa pessoa deixou de ser homem de Deus, não. Nós estamos feridos? Estamos. Foi com a gente? Foi. Está machucando? Está machucado. Mas aí, a gente transforma nessa pessoa no endemoniado. Aquela pessoa perde toda a credibilidade. Tudo aquilo que ele fez, ela fez. Pode ter pregado muito, pode ter sido usado muito por Deus, pode ter entregado muita coisa, pode ter falado muita coisa, mas se caiu, se feriu, acabou, não é mais homem de Deus, virou endemoniado. Tudo que ele falou, tudo que ele fez foi Belial, foi Satanás que falou. E nós temos que tomar cuidado com isso. O pecado, a carne leva para o pecado. E a carne leva para o pecado das consequências. A pessoa paga as consequências do pecado, mas isso não torna ela um endemoniado.
Isso não torna ela uma pessoa de Belial. Isso não torna ela uma pessoa ruim. Isso não torna ela uma pessoa que tem que ser crucificada e apedrejada por uma atitude errada. E daí nós pensamos sobre isso. Davi, ele pagou o preço, irmão, porque o filho dele morreu. Davi, lá em 1 Crônicas, nós lemos aqui na escola dominical, 1 Crônicas 21, a palavra de Deus mostra que Davi deu ouvidos à voz do diabo. O diabo incitou ele a fazer o centro de Israel. Ele deu mole, entrou na carne, o diabo se aproximou, porque quando nós entramos na carne, quem se aproxima é Satanás. Não adianta. Quando está no espírito, o diabo corre de você. Quando está na carne, ele se aproxima. Aí chegou para Davi e falou assim: Davi, ó, vai lá, meu filho, faz centro de Israel. Irmão, não adianta, a carne vai fazer de tudo para você fazer tudo aquilo que não é para você fazer. A carne não presta, não vale para nada. Isso é plano de graça. Ela vai fazer tudo aquilo para você se afastar de Deus. E aí falou para Davi: vai lá, meu filho, faz isso de Israel. Davi fez, irmão. O final da história foi castigo de Deus. 70 mil inocentes que não teve nada a ver com a decisão de Davi morreram. E muitas das vezes, irmão, por causa de atitude nossa na carne, estamos matando muita gente por aí. Por causa de atitude nossa na carne, estamos matando muita gente aí. E sabe, nós não podemos dar lugar para a carne nem na hora que nos ferem. Nós temos que ser pessoas espirituais. Nós temos que entender que nós temos duas alternativas: ou carne ou espírito. E a Bíblia aqui, Paulo fala para o povo assim: olha, não adianta vocês tentarem entrar na carne. Se afasta da carne, se afasta das coisas carnais, porque isso te leva para a morte. Agora, quando você entrar no Espírito, quando o Espírito Santo entrar na tua vida, quando o Espírito de Deus habitar em você, você vai ter uma vida de paz. Você vai ter vida e paz. Sabe, irmão? E Deus trouxe essa palavra para mim, porque a noite nós refletimos. Que vida nós temos levado? Será que a nossa vida tem sido de vida e paz? Será que tem sido de vida e paz? Será que nós temos vivido uma vida de vida e paz? Como é que é isso na nossa vida? Irmão, não tem jeito. Nós temos que ser sinceros com nós mesmos. Não adianta. Qual é a vida que nós temos tomado? Como é que tem sido a nossa vida? Como é que tem sido? Ô, irmão, se não tem sido de vida e paz, se dentro da tua casa tu não tem paz, se dentro da tua casa é uma brigalhada terrível, se no teu trabalho o negócio é complicado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus ela é bem clara aqui, irmão. Paulo fala, olha só, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E nós temos vendo uma porção de pessoas que são crentes, que servem a Deus, mas estão mortos. Estão verdadeiros muribundos andando por aí. Estão mortos. Por quê? Porque dão lugar para a carne. Dão lugar para a carne. O vizinho me deu uma, né? O vizinho me deu uma punhalada, me deu uma resposta, falou, eu fui lá e falei a altura. O meu marido enfiou a mão, fui lá e enfiei a mão nele também. Eu quero saber, arranhei todinho. E a gente dá lugar para carne, a gente vai dando lugar para carne, Falou comigo A, eu falo B e C. Falou comigo A, B, eu falo B, C, logo todo. Ou nós damos lugar para a carne, ou nós vamos dar lugar para o Espírito. Porque a única coisa que traz vida e paz é o Espírito. A carne ela pende para o mal. A carne nos leva para a morte. A carne ela nos leva para a morte. E Paulo fala para aquele povo, olha só, o pendor
da carne é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Igual quando nós entramos na carne, nós estamos automaticamente desagradando a Deus. Automaticamente desagradando a Deus. E como é que a gente entra na carne? Muito fácil, irmão. O diabo é sujo, ele sabe qual fraqueza. Ele vai te catucar e você tem que estar ligado. Se você está no espírito, o diabo vai te catucar, ele não vai, você não vai cair. Ele não vai cair. Porque Deus, Ele quer você uma pessoa espiritual. Porque você tem que, nós temos que fazer diferença aí fora, irmão. Nós temos muita gente aí que não entra dentro de uma igreja por causa de quê? Porque nós não estamos dando exemplo lá fora. Porque muita gente não está entrando na igreja porque lá fora estão vendo pra gente, estão vendo uma porção de besteira. Estão vendo uma porção de besteira. E nós temos que ser diferentes, irmão. Nós temos que ser espirituais. Por quê? Porque o diabo, ele vai tentar te catucar. Não tem jeito, vai tentar na tua fraqueza. Ele vai tentar te catucar na tua dificuldade. Mas se você estiver ligado, se você estiver no espírito, você não vai cair. Porque o diabo vai fazer, irmão. O diabo vai fazer. O diabo vai fazer. Eu tenho um sobre meu aluno aí que ele era ateu. Ele se achava mais crente do que os crentes que ele vivia. Por quê? Ele trabalhava em obra com os crentes, a pessoa às vezes até era obreiro, a pessoa roubava lata de tinta, a pessoa levava material que não era dentro da casa. Aí eu, pô, você é feito para mim, eu não sou feito e não faço isso. Eu não é nem que mas eu não pego tinta de ninguém não. O cara fala que é crente obreiro, tá roubando da obra, tá tirando lata de tinta, eu sou ateu, vou pro céu, você vai cair. Quando eu falo, meu amor, se existe um céu mesmo, se for ganhar o boi, ele fica, porque quem tá roubando é ele, pô. Quem tá roubando tipo do negócio lá. O cara tá levando propina, o cara não faço nada disso, pô. Aí o cara, irmão, só falando com você, se existe o céu mesmo, tu tá arrebentado. Eu não sei se existe ou não, mas se existir céu mesmo, eu tenho uma coisa, eu tenho certeza que é um lugar que você não vai estar. Ele ia fazer a obra com o cara chegou, começou a mulher do outro cara que era crente. Ele falou assim, aí ele falou, poxa, o rapaz era crente, mas a mulher dele estava quase nua. Bem à vontade em casa, bem à vontade. Bem à vontade. Estava extremamente à vontade. E você realmente a mulher, né? Ela estava chamando atenção. O rapaz que não é combinado, cobiçando a mulher do outro lá. O crente cobiçando a mulher do crente, que a mulher do crente não soube se vestir, não soube cortar a frente dos outros. Irmão, uma bagunça. Uma bagunça. E com isso, irmão, até apareceu um crente fiel verdadeiro. Que colou com ele, teve sabedoria de Deus, devagarinho, conseguiu a igreja. Mas muito devagarinho, porque ele já estava totalmente descredo dos crentes que ele tinha visto ali. Então ser crente, irmão, é renunciar às coisas da carne. O que é renunciar às coisas da carne? Renunciar à prostituição, renunciar à roubalheira, renunciar à vida de uma pessoa espiritual é uma vida de renúncia. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Se eu roubava alguma coisa no meu trabalho eu não roubo mais. Se eu recebia propina de algum lugar eu não recebo mais. Se eu traía meu marido eu não traio mais. Se eu traía minha esposa eu não traio mais. Irmão, a vida espiritual é essa. É uma vida de renúncia às coisas da carne. E volta para aquele povo, que a vida daquele povo, irmão, era isso aí. Era isso aí. Irmão, falou só, vocês estão levando a vida para vocês, de vocês, para o lado da carne, vocês estão morrendo. Vocês estão morrendo. E hoje, irmão, porque Deus me deu uma palavra mais
né, de reflexão hoje. Nós estamos participando da Santa Ceia. Nós estamos participando da Santa Ceia. Santa Ceia é algo muito importante. Santa Ceia, nós temos que ter um grande entendimento do que é, da importância que é você participar da mesa do Senhor. Da mesa do Senhor. É uma coisa muito séria participar da mesa do Senhor. E somente pessoas espirituais devem participar. E onde foi, irmão? Estão dando sepacão. Até quem vai batizar, todo mundo sempre fora por aí, que não vai estar dando. Isso é errado. Isso é errado. Isso é errado. Quem toma Santa Ceia? Quem está com a vida voltada, quem está com a vida certa, quem está caminhando com Jesus, quem está dando mão de viver na carne e viver no Espírito. Quem é que pode tomar Santa Ceia, pastor? Aquele que é casado. A pessoa que não é casada ainda não pode nem ser batizada, irmão, mas aquele que é casado pode tomar Santa Ceia. Quem toma Santa Ceia, Senhor? Aquela pessoa que ainda não está manifestando nenhum demônio, porque senão você bota um demônio ceiado, batizado, depois para tirar uma desgraça, irmão. A pessoa chega na igreja, ela tem que passar primeiro por um processo de libertação. O pastor tem que botar a mão na cabeça até ver que não tem nada dentro daquela criatura ali. Aí o pastor ora, não caiu mais, irmão, agora vai batizar. Depois de batizar, vai ceiar, vai fazer as coisas de Deus, mas antes disso não. E nós temos que tomar cuidado. Hoje em dia ninguém quer falar nada, por quê? Porque as pessoas querem que a igreja cheia, querem que a igreja cheia de gente, não importa como está, e a pessoa passando um processo terrível. E Paulo ali preocupado com aquilo, irmãos. Paulo ali preocupado com as pessoas. E hoje nós não vemos muitos líderes preocupados com as almas que estão sentadas nas igrejas. Nós não vemos líderes preocupados em encher a igreja. Vem, vai se batizar, está em comunicação, se batiza. Está vivendo, se batiza. Está adulterando, se batiza. Quer tomar ceia, batizado, toma ceia. Porque querem ver igrejas lotadas de gente, irmãos. E pessoas sofrendo, pessoas adoecendo, pessoas pagando alto preço porque líderes não têm vigiado, não têm pesado pela vida dos crentes. E Paulo não era assim, não, irmão. Paulo tinha uma preocupação extrema com o povo de Deus. E Paulo falou para aquele povo, olha, entra para o Espírito, irmão. Entra para o Espírito, entra para o Espírito. Entra para o Espírito. Como você falou, chegou a afronta, entra para o Espírito, não vai levar para a carne não. Porque o diabo quer quando você recebe uma afronta, é que você entra na carne. Recebeu uma afronta, vai ali bater com a pessoa, seu endemoniado, capeta, até Satanás ficou na terra. Desgraçado, vai para o inferno, miserável. Você é Satanás, eu falo para você, você é Satanás. O diabo usou tua boca, você é o inferno pessoa. Eu vou te falar uma coisa, você está condenado para arder no fogo do capeta, desgraçado. Satanás está te esperando com todos os perrinhos contados para você. Olha assim, é assim, irmão. É isso que o inimigo quer que a gente faça. É isso. Recebeu a afronta? Vai lá devolver a afronta. Hein? Te xingou? Tu xingou 2 vezes também. Não, mas ele, pastor, ele me xingou. Ele me xingou. É isso que o inimigo quer, irmão. É isso que o diabo quer. Mas nós temos que entender o que Paulo está falando aqui para nós. O que Paulo está falando aqui é que ele tem que matar a carne. Porque se ele não matar a carne, ela mata a gente. Paulo está falando aqui que a gente não pode dar lugar para a carne. Se a gente der lugar para a carne, quem morre somos nós. Esse mundo aí já é um maligno. Diz a palavra de Deus, já é um maligno. E ele vai tentar de tudo ali fora fazer com que você entre na carne. Fazer que você entre na carne. Vai fazer, irmão. Vai fazer. Vai fazer de tudo para você entrar na carne. Só que você tem que se manter uma pessoa espiritual. Você tem que ter paz. Você tem que ter tranquilidade. Você tem que ter maturidade.
Tem pessoas que vão mentir a teu respeito. Tem pessoas que vão caluniar a teu respeito. E o que você vai fazer? Vai lá debater com ela? Não, você é espiritual. Você vai lá para abraçar, você é um mentiroso, você mentiu a meu respeito. Você é um mentiroso. O pai da mentira é o diabo, é o teu pai. Teu pai não é Deus não. Teu pai é o Satanás, você é mentiroso. É assim não, fala não. A Bíblia fala que quando a gente ora por aquele que nos persegue, por aqueles que nos caluniam, a gente amontoa a brasa viva na nossa cabeça, irmão. Isso é mistério, irmão. Quem tem ouvido que ouça, irmão. Cada afronta, uma oração, é brasa viva na tua cabeça. Cada perseguição, uma oração, é brasa viva na tua cabeça. É brasa viva na tua cabeça. Cada calúnia, uma oração, é brasa viva na tua cabeça. Nós não podemos dar lugar para a carne. Nós não podemos deixar a carne tomar conta do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, porque ela vai nos levar para a morte. E tem muita gente aí indo para a morte. O jovem está falando ali, né? Vocês viram ali, chegou no final da escola dominical. A gente tinha ajudado ele espiritualmente. A gente estava aqui firme, caminhando com Jesus. Chegamos a estar com ele lá no monte lá, passamos madrugada orando com ele. Só que um belo dia ele deu lugar para a carne. E voltou para o prato. Deu lugar para a carne. Por quê, irmãos? Porque viver no Espírito não é fácil não. É difícil viver no Espírito. Mas você vê onde a carne leva. Eu falei para ele, meu filho, eu estou vendo que você não é nem obediência. E você não tem força para sair dela. Aí então, se eu sei o que você está falando, pastor. Eu não sei, às vezes está levando, perdendo contato totalmente, mas está fazendo obediência. Ali a obediência está tomando conta de você, você não tem força para se mover nela. Você não tem força nem para pedir ajuda. Ele falou que assistiu o culto, não conseguiu. Por quê, irmão? Porque o perdão da carne leva para a morte. O perdão da carne, ele leva para a morte. Por isso você vai ver uma porção de jovens, né, se destruindo, uma porção de jovens se prostituindo, uma porção de jovens perdidos por aí. Por quê? Porque estão dando lugar para a carne, a qual leva para a morte. A qual leva para a morte. E Paulo, ele tem cuidado com isso. Paulo, ele tem zelo disso. Paulo, ele tem. Aqui não foi Paulo que, né, nós vimos lá em Apocalipse, que nós lemos lá em Apocalipse 21, não foi Paulo que escreveu, mas nós vimos lá a revelação que Deus deu para João, né, a cidade santa, coisa linda, irmãos. Mas nessa cidade, quem entra? Entra os espirituais, né? Os espirituais. Aí Bíblia fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ainda mais pelo coração humano. Que nem essa descrição toda aqui, linda e maravilhosa do Apocalipse, irmão. Você e eu, nós não temos condição de mensurar o que é essa cidade santa. Mesmo dessa descrição linda que nós temos aqui, da cidade que Deus preparou para nós, que somos aqueles que Ele ama, que o amam, aqueles que resolveram ser espirituais, a gente não tem condições de mensurar, a gente não tem condições de pensar o tamanho dessa cidade, a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para nós. E aí muitas das vezes nós damos lugar para a carne. E Paulo falou para aquele povo, olha, cuidado com a tua carne, cuidado com a tua carne, cuidado com a tua carne, cuidado. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Não são os nossos pensamentos. Nós temos que entrar nos pensamentos de Deus, irmão. Muitas das vezes aqui, Deus usa em profecia, Deus fala em revelação. E muitas das vezes aqui não é o que nós queremos escutar. E muitas das vezes aqui a gente fala que é o irmão falou na carne, ou o irmão não foi Deus que usou, ou isso aqui, porque não é aquilo que a gente queria escutar. Mas nem sempre Deus vai nos falar aquilo que nós queremos escutar. Nem sempre Deus vai mostrar aquilo que nós queremos que Deus mostrasse.
E Paulo, ele manda e tem cuidado de falar para aquele povo: olha, vocês estão levando uma vida que está levando para a carne vai te levar para a morte. E Paulo fala: se é que o Espírito de Deus habita em vocês, por quê? Aonde o Espírito de Deus habita, irmão, a pessoa não dá lugar para a carne. Não dá lugar para a carne. Porque é fácil dar lugar para a carne. Ser crente aqui dentro da igreja, irmão, é a coisa mais fácil do mundo. Agora vai ser crente lá no trabalho. Vai ser crente lá no trabalho, onde aquela mulher fica dando mole. Vai ser crente. Vai ser crente. Vai ser crente. Eu já tive uma vizinha que ela fazia questão, a minha janela era muito próxima, ela fazia questão de tomar banho e vir sem roupa para frente da janela. A vizinha que já veio pedir martelo e eu estava sozinho em casa, de baby doll transparente. E aí? Você vai ser aquilo numa situação dessa? Vai ser crente. Vai ser crente a hora que você tem que ser crente, irmão. Aqui dentro da igreja, você falar que é homem de Deus, é fazer da igreja, mas vai ser quem está fora. Vai ser crente. Quando a pessoa está com o ar-condicionado aqui novinho, dá para fazer um mês, e o cara da lá está aqui na porta que um amigo chamou, e o cara da lá vai fazer um gato aqui para ele poder dar ar-condicionado, vai ser crente. Aonde assim vai ser aqui é o Brasil, pastor? Isso aí não tem negócio, isso é normal, isso aí. Tinha que dizer o quê, pastor? Você não. Deus não vai te levar para o inferno por causa disso, não. Não tinha ninguém aqui na igreja, irmão. Esse arco ia estar ligado aí, ninguém ia saber se era gato ou não era gato. Ninguém ia saber. Mas e Deus? Se Deus dá lugar para a carne, leva para a morte. Leva para a morte. Dá lugar para a carne, acaba com a nossa vida. E nós não somos chamados para ser espirituais dentro da igreja, não, irmão. Não. Tem uma porção de crente falando palavra chula. Tem uma porção de crente que fala com palavrão. Tem uma porção de crente que fala coisa que não é para ser dita. Tem uma porção de crente que fala fazendo coisa que não é para se fazer. Tem uma porção de crente enrolador, 7-1, malandro. Tem uma porção de crente que fala assim, irmão. Depois é minha vez, tá? Agora dentro da igreja é crente. Dentro da igreja dá glória a Deus, aleluia. Mas e lá fora, onde você tem que fazer diferença? E lá fora, meu vizinho perturbado que te persegue, você tem que dar testemunho que você é servo de Deus. E lá fora que teu parente te afronta, e você tem que dar testemunho que você é servo de Deus. Porque ele pode te catucar, ele pode te xingar, mas quando você xinga, é crente. Crente faz juta. Isso é crente nada, isso é sem vergonha. Você fala que é crente, mas é um brincalhão, porque não é crente. Falou uma porção de besteira para você ouvir, mas quando você falou uma só, ele falou 30 besteiras, você falou uma assim, você deu um pouquinho da bacana, não vigiou, e aí você umazinha só, já apontou 35 mil dedos para você. É crente. Tá vendo? Eu sabia que isso não era crente, não. Não é assim, irmão. É assim mesmo. É nesse lugar que nós temos que mostrar que nós somos diferentes. Quando chegam com o dedo apontado e nos acusam inocentemente, que a gente tem condição de amar aquela pessoa. Quando a pessoa sente, a gente tem na nossa família alguém que nos afronta, que nos pisa, que nos humilha, e a gente consegue tratar bem essa pessoa. É dessa forma que nós mostramos a diferença de quem é espiritual e de quem é carnal. E é isso que Paulo está falando aqui no Romanos. Olha, cuidado, existe diferença de quem é espiritual e carnal. O espiritual tem vida e paz. O carnal, ele vai para a morte. E tem muito crente, irmão, tendo tudo quanto é vida, menos vida e paz. Tem muito crente tendo qualquer tipo de coisa, menos vida e paz. Tem crente que não consegue ouvir direito. Tem crente que tem perturbação. Tem crente que não tem paz dentro do seu lar. Tem crente que não tem paz dentro do seu trabalho. Isso é porque está alguma coisa errada, irmão.
tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus não é mentirosa. O homem é mentiroso, mas a palavra de Deus não é mentirosa. Se você se torna um homem espiritual, uma mulher espiritual, as coisas têm que mudar na sua casa, na sua vida, ao seu redor. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante, a palavra de Deus nos garante que aquele que é espiritual tem vida e paz. Que nós possamos entender isso nessa noite. Não é uma palavra de muito glória a Deus, não é uma palavra de muito aleluia, porque hoje Deus trata de forma diferente. Hoje é tudo Santa Ceia, irmão. E a Santa Ceia é para quem é espiritual. A Santa Ceia não é para quem é carnal. A Santa Ceia é algo extremamente espiritual para pessoas espirituais, para aquelas pessoas que entendem que não podem dar lugar para a carne, porque a carne tem que matar. E todas as vezes que pessoas, isso não é difícil não, irmão. Qualquer um de nós podemos dar lugar para a carne. Se o homem segundo o coração de Deus deu lugar para a carne, imagine aí você se a gente não vigiar. Imagine aí você se não vigiar. Quantas pessoas na Bíblia deu lugar para a carne aí, irmão? Quantas pessoas na Bíblia deu lugar para a carne aí? Contas. Saul perdeu a unção, Saul morreu no exato momento que ele deu lugar para a carne e fez aquilo que era para fazer. Porque quando você dá lugar para a carne, você faz o que ele é para se fazer. E Saul, ele deu lugar para a carne, se apressou, não esperou, não teve paciência porque ele não era espiritual. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e fez aquele sacrifício, ele fez aquilo que era para ser feito. E daquele momento em diante, o Espírito de Deus se apartou dele e ele morreu. A morte dele não foi lá atrás depois não. A morte dele se concretizou ali, quando o Espírito de Deus saiu e entrou do diabo e deixou ele com o espírito de loucura. Foi ali que a morte dele, por quê? Porque ele, num momento ele deu lugar para a carne e a carne levou ele para a morte. Então, irmão, cuidado. Você foi chamado por Deus para ser pessoa espiritual. Nós não somos chamados por Deus para ser pessoas carnais, não. Se você precisa de ajuda de Deus para vencer alguma coisa carnal, você peça a Ele que Ele vai te ajudar. Se você precisa de ajuda de Deus para vencer algum vício, peça a ajuda de Deus que Ele vai te dar. Se você precisa de ajuda de Deus para vencer alguma coisa que você não consegue vencer, alguma coisa se você não consegue ficar calado quando alguém vem te afrontar, peça a Deus para te ajudar, porque Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, porque Ele quer tornar você e eu, a cada dia, pessoas mais espirituais, porque Ele precisa de mim e de você, irmãos. Nós fomos chamados para fazer diferença, é de fora. Você e eu, nós não podemos ser mais um aqui fora, não. Nós estamos vendo aí a palavra de Deus sendo até querendo discreto muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas escolheram ridicularizar a palavra de Deus. Porque não tem conduta de quem é espiritual. Quando nós não temos conduta de quem é espiritual, irmão, nós estamos indo para a morte. Se você entende isso, pode falar aí, irmão.